Eu acho que o que é original nesse livro é discutir a relação da regulação com a política em rede, e não necessariamente uma formulação sobre como a política acontece na rede. Enfim, adiantando um pouco o que dá para se encontrar no livro, lembrando que eu fiz o livro pensando que dava para ser legal falar sobre direito, dá para ser interessante falar sobre direito. Então, tentei ao máximo tratar, por exemplo, documentos ou a literatura jurídica ou mesmo decisões judiciais menos como argumentos de autoridade e mais como documentos históricos e políticos. E acho que essa é a tarefa do sociólogo do direito, né? É olhar para uma decisão judicial e não olhar para ela como o argumento de autoridade ou a decisão que você, a dogmática que você vai usar para resolver o problema, né? Mas olhar para aquilo como fruto de uma realidade social e política. Bom, essa é uma das coisas mais incômodas na forma como o debate de fake news, desinformação, polarização, ou sei lá o que, aparece na esfera regulatória, é um pensamento que eu chamei no livro de tecnocêntrico. E um pouco o esforço que eu acho que, e talvez o mote da nossa conversa, é como perceber que esse pensamento tecnocêntrico está lá e o que fazer quando ele aparece. Então, tentando dar um exemplo aqui para vocês. O que eu estou querendo dizer com tecnocêntrico? São explicações muito mecanicistas de como que, por exemplo, a internet causa determinados fenômenos. Né? Do tipo, o Facebook causou, essa formulação, né? O Facebook causou a polarização política. Né? Ou a internet, as redes sociais, da forma como elas existem hoje, causaram a eleição do Trump ou do Bolsonaro. Ou o WhatsApp causou a eleição do Bolsonaro. Sem o WhatsApp existiria Bolsonaro? Claramente não. Sem Facebook existiria Trump? Também acho que não. Mas daí a olhar para a tecnologia como se ela fosse algo externo à sociedade, algo que quase que desce do céu e causa alguma coisa, né, sem pensar nela. E aí eu acho que Juliano sabe mais do que eu sobre isso, né? Muito mais. Que a tecnologia é produto da sociedade, né? Ela é parte de um processo social, ela foi desenvolvida por seres humanos, né? Ela foi utilizada por seres humanos. E nesse ponto tem um ponto de saída e um ponto de entrada, que é, primeiro, na hora que ela é construída, não necessariamente as intencionalidades daqueles que estão programando um Facebook da vida vão ser, vamos dizer, inscritas no código. O que eu quero dizer com isso? O Facebook foi criado por liberais que moram nas costas, né, na Califórnia, na costa dos Estados Unidos, que nunca, vamos dizer, elegeriam em sua maioria o Trump. Provavelmente todos os engenheiros do Facebook ou todos os empregados do Facebook, todos não, mas a grande maioria não necessariamente votou no Trump, acho que diria que ou não votou, ou votou na Hillary, né, naquela época, em 2016. Mas a tecnologia, na hora que ela aparece na realidade, ela é apropriada de formas inimagináveis. E, ao mesmo tempo, se ela não carrega necessariamente as intencionalidades de quem a programa, ela pode carregar traços da sociedade, do tipo, tem coisas que a gente olha para o Instagram e vê hoje, que já estavam, por exemplo, enquanto tendência da contemporaneidade antes do Instagram existir, do tipo o narcisismo, do tipo o individualismo, do tipo a cultura de celebridades, né? Essas coisas, vamos dizer, apresentam afinidades com as tecnologias que a gente vê. Então, assim, o meu ponto sobre tecnocentrismo se é importante a gente entender esses argumentos mais tecnocêntricos, porque na hora que a gente vai pensar em regulação,
eles fazem muito mal. Porque aí, a lógica do regulador, quando ele é tecnocêntrico, se eu apertar um botão, automaticamente essa plataforma vai resolver o meu problema. Porque a tecnologia causa efeitos necessários. Né? Se eu criar essa lei aqui, automaticamente, ou algo como causa e consequência, ela vai resolver o meu problema. Né? O esforço é tirar o mecanicismo, né? e tentar entender tanto a tecnologia como o direito, como partes da sociedade, como produzidos pela sociedade, como apropriados por uma sociedade que tem suas características. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. E a terceira coisa que eu queria falar sobre o livro é que ele tem uma parte, vamos dizer, prescritiva, né, de dizer como as coisas deveriam ser. Tem, acho que a gente pode conversar sobre isso aqui. Mas ele é um esforço muito descritivo, muito de diagnóstico. E o diagnóstico fundamental, quando a gente fala de campanhas políticas, que acho que está no cerne do problema, né, do livro, é que a forma como as campanhas acontecem mudou, especialmente a forma de comunicação política, né? Porque a dieta de mídia do Brasil mudou. As pessoas não estão mais comendo arroz com feijão de sempre, da década de 80 e 90, que era basicamente a TV, especialmente a TV Globo, e né, enquanto elemento central nessa dieta de mídia, e mais alguma coisinha. Não, elas estão tendo dietas muito diferentes umas das outras, dependendo da demografia que a gente está falando, dependendo do grupo social, né, que a gente está falando, e que essa transformação na dieta de mídia incluiu, enquanto forma de consumo de informação, a internet, que é um meio novo, que tem características novas, que muda estruturalmente a forma como a comunicação acontece, porque é uma comunicação em rede. Digo que não é provável que qualquer pessoa viralize, mas é possível que qualquer pessoa viralize, né? E isso muda muito. A liberdade de ação dos elementos da rede é fundamental, né? A gente não tem mais na internet a figura de um editor, como a gente tinha no Jornal Nacional, né, que dizia o que entra, o que não entra no Jornal Nacional. Mas a gente tem esse processo de distribuição a partir de uma mediação hipercomplexa, que vocês já devem ter discutido aqui com o Virgílio, ou com o Pablo, eu vi que o Pablo Hortelado também falou aqui, ou com o Juliano, que conhece bem isso também. Enfim, com quem está estudando isso, esse processo de decisão é um processo hipercomplexo, mediado por escolhas empresariais e corporativas, dados e movimentações da própria audiência e dos próprios cidadãos, né? Organicamente falando. Então, essa interação entre esses elementos que produz o que a gente lê, e não necessariamente um editor que diz o que vai passar no jornal ou não, né? E que, por consequência, pela mudança na dieta de mídia, pela abertura da dieta de mídia do brasileiro para a internet, a forma de encontrar o brasileiro para conversar sobre política com ele, que é a campanha eleitoral, que é a campanha política, ela tem que mudar, porque ele só pode ser encontrado, né, em outros meios, em meios diferentes. E mudando a forma de campanha, a gente tem um problema, eventualmente, no direito, porque a forma como a gente pensou regulação de campanha eleitoral não é, vamos dizer, estruturalmente adaptada à comunicação em rede. Acho que esse é o argumento central do livro. Do tipo, na hora que a gente estabeleceu o elemento central dessa regulação, que é o conceito de propaganda eleitoral. Então, para quem, talvez tenha gente aqui que já trabalhou com campanha, sabe que esse conceito é importante, mas para quem não trabalhou com campanha eleitoral, vou dizer por que eu acho ele central. Porque se uma coisa é propaganda eleitoral, a gente pode aplicar, assim, dezenas de obrigações, ou pelo menos uma dezena de crimes nesse conteúdo, né? Que esse conteúdo pode ser, que ele pode movimentar, né? Então, se algo é considerado propaganda eleitoral, você tem uma tutela rigorosíssima da Justiça Eleitoral.
por algum motivo, né? Porque esse discurso não é qualquer discurso, é um discurso que precisa estar submetido a um princípio, que é o princípio da igualdade de chances, da paridade de armas, né? Você não quer que haja um desequilíbrio entre os candidatos, né, numa campanha, um desequilíbrio exagerado, injusto. Pois bem, esse conceito, na hora que eu fui estudar, eu me deparei com um negócio muito curioso, que era, não existe conceito, não existe definição. Existe o conceito, mas não existe uma definição. Então, você pergunta para um advogado eleitoral, o que é propaganda eleitoral? Cada um responde uma coisa. Mas, espera aí, como é que um conceito que é tão central, a ponto de mobilizar dezenas de obrigações, a ponto de ser aquilo que possibilita a tutela de, pelo menos, uma dezena de crimes eleitorais, como é que isso não é definido? Acho que essa era a curiosidade jurídica assim, mais maluca. Assim, como é que isso, de onde vem essa ideia, né, de não definir? E quando eu fui conhecer o mundo eleitoral, faz uns 3 anos, eu fui com esse impulso. E o que eu descobri foi que isso não é produto de uma ignorância do campo eleitoral, muito pelo contrário. Na hora que a gente pensa na forma como as campanhas aconteciam na década de 90 ou na década de 2000, que eram as campanhas que lidavam com essa dieta de mídia mais focada e ancorada na televisão, a forma como um candidato se comunicava ou chegava no eleitor, especialmente o candidato majoritário de governador ou de presidente, é a TV. São os telejornais, os debates e a propaganda eleitoral gratuita. E aí, quando a gente pensa nisso, a propaganda eleitoral nos meios de comunicação, não a da rua, tá? A da rua acho que é outro capítulo. Mas a propaganda eleitoral nos meios de comunicação, ela não precisa ser definida, ela é evidente, ela é autoevidente. Existe um espaço reservado para ela. Para que você vai definir propaganda eleitoral se você já sabe o que é? É aquilo que passa naquele horário. Então, você não precisou definir naquele momento, na redemocratização. Ou durante a década de 90, né, quando a gente consolidou a nossa legislação eleitoral. Beleza. Né? A gente tinha um conceito, ele dava problema, e eu estou terminando a minha fala inicial, ele dava problema quando a gente pensava do que era propaganda antecipada. Esse era o grande problema. E aí se criou ferramentas para tentar dizer, não, a propaganda antecipada é o pedido antecipado de voto. Né? Se tentou criar vamos dizer assim, umas adaptações para alguns probleminhas que apareciam. Só que quando começam a surgir manifestações a favor de políticos que não estão naquele horário político eleitoral gratuito, porque não estão na radiodifusão, né, não está na TV, e não estão na rua, mas estão na internet, a dificuldade é estrutural, porque você não sabe se o Felipe Neto pedindo voto para um candidato, mesmo que ele tenha 50 milhões de seguidores, é ou não é propaganda eleitoral. Você não sabe mais. Porque o conceito você não precisou definir lá atrás. E aí, terminando aqui, o argumento do livro é como é que isso pode acontecer, como é que isso funcionou a partir do momento que a internet, vamos dizer, se popularizou. Especialmente a partir dos anos 2010. Né? Como que essa década, que a internet já era bem importante, ou que estava crescendo em termos de importância, como é que nessa década esse arranjo normativo pensado para a TV tentou correr atrás da internet? Ele tentou, e eu acho que ele conseguiu em alguns pontos, mas acho que o que ficou para mim é que estruturalmente a coisa não se resolveu. A sombra desse labirinto de regras aplicáveis ao que é propaganda eleitoral ou não foi embora, né? Ela não desapareceu. E é ruim que haja esse labirinto de regras, porque a gente confia demais a partir dele, né? A gente confia demais na discricionariedade do judiciário, seja na discricionariedade do que chega no judiciário,
ou seja, do que as campanhas ou o Ministério Público Eleitoral mobilizam enquanto problema, né? Porque o judiciário não age por conta própria, né? Ele age provocado. O judiciário eleitoral até age, às vezes, por conta própria, mas é mais raro, né? Depende do que chega e depende da cabeça do juiz. Nenhuma legislação eleitoral pode ter como objetivo, na minha opinião, privilegiar determinados competidores em detrimento de outros. Mas ela tem outro objetivo, que é alguns valores precisam ser protegidos nesse processo. Isso pode afetar determinadas campanhas. Isso pode afetar o resultado. Mas o porquê você reforma a legislação eleitoral não é para mudar o resultado, é para proteger determinados valores. E acho que a gente precisa ter uma conversa sobre esses valores. Quais são? Eu acho que a gente tem valores que precisam entrar e outros que precisam ser matizados. Vamos conversar sobre isso. Ter uma conversa sobre esse problema regulatório da definição de propaganda e tal. E tem uma conversa, vamos dizer assim, mais pé no chão, de como a gente operacionaliza essa fiscalização da justiça eleitoral, enfim. Eu queria compartilhar sobre essa iniciativa francesa, chamada France Digital, que é uma associação que está fazendo cursos, treinamentos sobre as ferramentas digitais para juiz, para os políticos, para todas as pessoas que precisam entender como essas ferramentas funcionam, o que está acontecendo. E para todas as pessoas que aceitam entender, eu percebo que tem uma necessidade, um espaço no Brasil para uma associação, uma ONG, não sei qual, para fazer esses treinamentos das pessoas que ainda não entendem bem como funciona o WhatsApp, como funciona o Facebook e tudo mais, e que precisam entender isso, porque senão deixa muito preconceito sobre tecnologia e abre espaço para não ter mais o que você falou de fundamental, que é a igualdade de chance e de acesso a essas coisas. O quanto você acha que essa adolescência digital que nós vivemos, ou seja, que não, ainda todo mundo não entende bem como funcionam as plataformas e tudo mais, elas têm um potencial estrutural de mudança, ou você acha que ao longo do tempo vai ter movimentos, engajamento de pessoas para resolver esses problemas? Tem duas coisas que são novas, né? E eu tento descrever isso um pouco no livro. A primeira é o que a campanha muda estruturalmente, que é essa coisa da rede, né? De você não ter mais um centro de comando de todos os elementos da campanha, que é o marqueteiro candidato, né? Você acaba tendo elementos que têm liberdade de ação, vamos dizer assim, né, que estão ali numa aliança, numa sinergia com o candidato. Isso muda, é a mudança estrutural, mas tem a mudança também, que também exige treinamento, né, a mudança de táticas, a inovação nas táticas, né, seja o uso de automação em robôs, seja o uso de dados pessoais e tal, e eu me foquei mais em dados pessoais. Eu fico me lembrando de uma frase de uma professora da Federal de Santa Catarina, chamada Letícia Cesarino. Não lembro onde ela falou isso, mas eu me lembro bem que ela contou assim: gente, vocês acham que a internet já fez o estrago que ia fazer? Tá longe, vai fazer muito mais estrago ainda. Pensa quando o Gutenberg inventou a prensa, quantos anos de guerra na Europa aconteceram depois, de guerra religiosa que aconteceu depois, para vocês terem uma noção do que ainda vai acontecer. A gente não sabe ainda como que as pessoas vão acabar se apropriando da tecnologia no futuro ou para frente. Mas, mesmo que a gente não saiba, dá para a gente ter uma ideia que essa apropriação ela vai se transformando. Então, vou dar um exemplo no grupo de WhatsApp de vocês, nos grupos que vocês têm, tá? Você já tinha um grupo de WhatsApp em 2018? Acho que todo mundo tinha, né? Todo mundo aqui, a grande maioria, estava no WhatsApp em 2018. Esses grupos, eles ganharam mais regrinhas de convivência ou perderam mais regrinhas de convivência? Acho que eles ganharam, né? Algumas regras de convivência, pelo menos os meus. Aí o pessoal começou a instalar algumas regras, do tipo, não é para mandar coisas sem conferir antes. Ou tipo, quando o pessoal manda alguma coisa sem conferir, vai lá um monte de gente e isso dá um problema para a pessoa no grupo. Ou tem até grupos que falam assim, não pode mandar nada de política, porque aqui não é lugar para isso. Ou não é para mandar nenhuma piada, não é para mandar piada aqui nesse grupo, né?
Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que existe aí uma evolução, não sei se para o bem ou se para o mal, na apropriação de ferramentas tecnológicas, e é assim todas as ferramentas tecnológicas, né? Elas vão mudando da forma como a gente vai se apropriando, o cansaço que a gente tem em relação a elas ou não, e eu acho que é um pouco aí que talvez surjam possibilidades de maior, entre aspas, resiliência a processos mais de manipulação. A pergunta que eu vou fazer, que é a da Clara Ante, me parece muito urgente e pertinente, por isso eu vou na direção dela. Ela pergunta assim: se é possível uma regulação da campanha eleitoral na internet sem que se faça junto uma regulação do financiamento das campanhas eleitorais. Nós vimos agora, com esse inquérito das fake news, que o curso do dinheiro é uma pista, e muitas vezes o curso do dinheiro é o problema. Como você conciliaria a necessidade de uma regulação com regras novas para um novo jogo e uma regulação ou alguns dispositivos que limitassem também um financiamento indevido? Como que você pensou sobre isso? É isso aí. Acho que, em primeiro lugar, eu queria falar dos valores. De que valores que a gente quer proteger ou não. Porque eu acho que eles organizam o debate das outras coisas. Né? O plano normativo da filosofia política mesmo organiza como que tem que ser o direito. É assim que tem que ser, certo? E eu acho que ele organiza as regulações que vão ser de conteúdo e as que vão ser de comportamento e as que vão falar de financiamento ou qualquer coisa. A gente tem o valor da liberdade de expressão, né? Esse valor importante, seja das campanhas, seja dos cidadãos envolvidos nas campanhas. E isso organiza a regulação, de alguma forma, né? Esse valor, que isso é importante, isso precisa ser protegido. Você tem um valor que são, vamos dizer assim, que regula a comunicação política e que exclui do debate público coisas que não são razoáveis do ponto de vista social, não tão distantes do nosso costume, da nossa cultura mesmo, do tipo, você não pode fazer apologia ao crime no Brasil, isso é um crime, entendeu? Você não pode colocar isso na campanha. Nesse valor aí, vamos dizer assim, é o valor da ordem social, vamos dizer assim, né? A proteção da ordem social na comunicação política, a limitação da comunicação política por motivos de alguma ordem social. Eu acho que aí tem um problema já, porque determinados valores de morais e bons costumes, vamos dizer assim, são protegidos, determinados valores de pátria, até pela propaganda eleitoral, são protegidos, do tipo, propaganda eleitoral só pode ser em português. Não sei se vocês já viram esse trecho do Código Eleitoral, mas ela não pode ser em outra língua, do tipo, você protege a língua portuguesa, né, na nossa comunicação política. Mas tem outros valores que ainda estão entrando aí e que eu acho que deveriam entrar mais, que é a proteção à violência política, que é a limitação do discurso racista, a limitação do discurso misógino, as questões de homofobia, de discurso homofóbico, tal. Então, assim, nisso já tem um problema, já tem uma defasagem. Acho que não diz respeito à internet, diz respeito a outras coisas, mas isso guia a regulação, né? Aí você tem um outro valor que é a proteção à honra. E a proteção à honra é super importante, porque no direito eleitoral ela tem um corolário, vamos dizer, mais coletivo, porque uma coisa é a proteção à honra minha contra a sua, né? Fora da campanha eleitoral, mas quando a honra passa a ser a honra e a reputação de um candidato, a gente passa a discutir a competitividade de um candidato. Então, um pouco do argumento que eu tentei fazer no livro é que a igualdade de chances está ligada à honra do candidato. E é razoável discutir honra quando a gente está falando em direito eleitoral, porque isso pode representar o candidato ser injustamente prejudicado.
E o terceiro, vamos dizer, terceiro não, mas o último valor que eu acho que não está bem colocado é o valor da privacidade. Privacidade e proteção de dados. Né? Então, acho que a gente tem um probleminha. A liberdade está forte aí, está garantida, está bem discutida, pelo menos, né? Especialmente pós-marco civil da internet, especialmente pós... hoje em dia, acho que a justiça eleitoral é sensível ao argumento da liberdade de expressão. A justiça eleitoral é super sensível ao argumento da honra e da igualdade de chances. Então, ela é sensível a essas duas coisas. Ela é sensível à ordem social, mas é pouco sensível à limitação de discursos violentos, do tipo racismo, misoginia e homofobia, precisa ser mais. Mas talvez a maior das defasagens em termos de valores seja do ponto de vista da privacidade. Porque eu acho que ainda tem um grande caminho a gente perceber a justiça eleitoral entendendo que a proteção da privacidade não significa a proteção só do direito de estar só, que é uma visão antiga de privacidade. Privacidade não é mais isso. Privacidade, enquanto proteção de dados, significa a autonomia do cidadão em relação às suas informações que não vão estar só sob sua posse. Elas vão circular. Elas têm que circular. Do tipo, para alguém receber o Bolsa Família, o governo precisa saber o nome e o CPF. Não tem como o governo não saber. Como é que ele vai depositar? Ou vai saber para quem que ele está dando? Ele precisa saber o CPF daquela pessoa, ele precisa daquela informação. Mas essa informação é um poder que o governo tem sobre essa pessoa. Informação sobre alguém é poder sobre alguém. E a proteção de dados é a regulação desse poder. Isso a justiça eleitoral acho que ainda está dando, assim, engatinhando para entender que isso é um valor importante. Na hora que a gente vai debater o que precisa, ou como que a coisa precisa ser no nível da regulação, todas essas coisas têm que estar na mesa, todos esses valores têm que estar na mesa. Então, quando eu falo de conteúdo e comportamento, pode ser que tenha um ajuste de conteúdo para fazer, do tipo melhorar o enfrentamento a discursos homofóbicos e violentos durante as eleições. Mas isso não resolve, por exemplo, uma outra questão, que é, se a gente expande ou aposta todas as nossas fichas no controle de conteúdos na internet, o que pode acontecer é a gente ir aumentando a dose do remédio até o remédio virar um veneno. Do tipo, na internet é muito mais difícil de você controlar o conteúdo que está passando. Se você começa a querer implementar filtros para os conteúdos que os usuários vão postar para qualquer coisa, quem controla esses filtros vai ter a possibilidade de controlar o fluxo de comunicação política de uma sociedade e, eventualmente, você vai ter um problema para a democracia. Então, qual que é uma solução, vamos dizer, um remédio para se tomar junto com o controle de conteúdo? É o controle de comportamento, que não vai resolver todas as questões de conteúdo, do tipo, não é a partir de controlar o comportamento das campanhas que você resolve o problema do discurso racista, por exemplo, né, numa campanha eleitoral, mas ele é um jeito de você proteger um outro valor importante também, que é a igualdade de chances, por exemplo. Né? E aí você vai combinando esses discursos para ter um coquetel, entre aspas, de remédios que faça sentido. Né? E eu acho que aí que entram regras de financiamento também, porque essas regras são regras fundamentalmente de comportamento. Né? Uma campanha eleitoral pode ser financiada ilegalmente, ela pode ser de esquerda ou ela pode ser de direita, ela pode ser racista ou ela pode defender os direitos humanos. E se ela tiver dinheiro sujo, ela continua sendo uma campanha ilícita. Então, essa é uma regra por definição de comportamento. O problema de regras de financiamento, mas de outras regras também, é que, com a mudança no formato da campanha, ou seja, com a campanha deixando de ter um centro de comando e passando a ser uma campanha em rede, você passa a ter uma dificuldade em saber o que é o gasto de campanha. Você não sabe mais. Do tipo, dá um exemplo. Se eu sou motorista para a campanha, tá? Eu dirijo meu carro daqui até Ribeirão Preto para levar panfletos. Isso é uma doação estimável em dinheiro. Se eu estou fazendo isso para a campanha, do tipo, para o marqueteiro do candidato, o marqueteiro precisa declarar isso para a Justiça Eleitoral se o valor for acima de tal valor. Vamos dizer que eu gastei muito de gasolina, meu carro bebe muita gasolina e o meu serviço de motorista é caro.
Ele vai ter que ir lá e declarar esse valor. Esse valor é claramente o valor de campanha. Mas quanto ele custa? R$1.000? Um salário mínimo? Né? Ok. E se eu, cidadão Neymar, eu sou o Neymar, e eu decido postar a favor de um candidato? Eu sou um cidadão, eu tenho o direito de me manifestar. Eu não comuniquei nada com a campanha. Só que esse post que eu vou fazer a favor de um candidato vale milhões de reais. Quanto vale um post no Instagram do Neymar, fazendo propaganda para qualquer marca que existe por aí? Muito dinheiro. Esse dinheiro entra na conta? E essa é a questão. As campanhas, elas viraram outra coisa. Isso é possível acontecer. É possível que um influenciador apoie uma campanha. E é possível que isso seja legítimo. Como que a gente tem que pensar sobre esse problema? Né? Isso que não está resolvido. Porque a gente não sabe se isso é campanha eleitoral ou não. Então, a minha sugestão é a gente precisa decidir se isso é campanha eleitoral. A gente precisa decidir se isso é propaganda eleitoral, na verdade. E precisa, eventualmente, criar regras que permitam que isso aconteça, mas, vamos dizer assim, permitam que a justiça eleitoral faça alguma coisa se algum desses comportamentos for um comportamento problemático do ponto de vista democrático. Do tipo, e se o Neymar receber da campanha e não falar? Né? E se ele comunicar com o candidato que ele vai fazer isso e não falar? Isso gera uma responsabilidade para alguém? Eu acho que essas questões não estão resolvidas, entendeu? Então, o jeito que eu penso o problema do financiamento é atrelado ao jeito que eu penso o problema da regulação em geral, que é a gente não sabe mais o que está dentro e o que está fora. Algumas coisas que eu pensei, você coloca muita ênfase nesse epifenômeno, que é essa ideia de que a qualquer momento podemos retirar, né, conteúdos, né, que são apresentados, né, remoção de conteúdo, como se isso fosse um caminho. Muita gente pensa que esse é a grande solução, não é? Remoção de conteúdo. Você mesmo falou que agora sugeriu, e ao longo de todo o livro você fala, mas isso não é a questão. Ficar removendo conteúdo, isso aí é enxugar o gelo, né? E até porque você corre riscos aí de censura e de arbitragem equivocada por parte de quem reivindica isso, né? Outra coisa que você chama atenção, que eu achei bem interessante, eu acho que a gente sabe disso, mas você coloca isso de maneira clara, é o fim do marqueteiro. O marqueteiro clássico, aquele que dominava de uma maneira com uma inteligência estratégica a campanha, né? Naqueles moldes televisivos clássicos, né? Eu tenho até uma frase sua que você fala: a novidade dessa nova intermediação da comunicação política apareceram primeiro amorfas em 2013, pela primeira vez, você quase que classifica como o início desse processo, totalmente desencaixadas da competição eleitoral, 2013. Depois, 2014 e 2016 bateram a porta. Em 2018, por sua vez, já não havia mais porta. E o público que antes estava na arquibancada começou, de fato, a jogar o jogo da comunicação política, sem se importar se isso estava ou não nas regras, né? Eu achei bem interessante isso, quer dizer, essa mudança de paradigma, né, de comunicação política, né? Mas eu acho que, no fundo, o seu trabalho, ele coloca mais ênfase na questão de como regular as plataformas. É muito mais do que regular essas miudezas, né, da comunicação de internet, né? Eu vejo aí uma preocupação muito grande sua com a democracia a partir da necessidade da justiça eleitoral compreender a dinâmica das plataformas, né, digitais, né? Aquilo que alguns autores chamam de essa a algocracia, né? Algocracia, né? A ditadura dos algoritmos. No fundo é isso, né? Que a sua preocupação maior é essa, que os sistemas de internet, das plataformas, eles detectam as opiniões, eles analisam os sentimentos e deslegitimam a narrativa política. Quer dizer, eu acho que essa é uma questão que eu gostaria que você refletisse aqui um pouco com a gente.
Eu termino dizendo que todo esse seu esforço, que é incrível, ele se inscreve num esforço muito mais amplo de sociedade, que é, essencialmente, nós reconhecermos a total ausência de instituições em vários planos. Você enfatizou a eleitoral, mas as instituições, em geral, para lidarem com esse mundo digital, com esse capitalismo digital. O mundo não dispõe, e eu temo que, durante algum tempo, vai continuar sem dispor de instituições novas, inéditas, para lidar com esse capitalismo digital, com esse mundo digital. A sua reflexão se insere numa preocupação muito mais ampla desse descompasso entre instituições, regulações e esse mundo digital. O direito estatal, ele se percebe limitado, essa ideia de direito, vamos dizer assim, a ideia de regulação, ela é apropriada por atores privados, globais, de forma pulverizada, né? E você tem o que o Boaventura de Souza Santos falava de pluralismo jurídico, quando ele observava uma ordem jurídica emergente numa favela do Rio de Janeiro, que, vamos dizer, se contrapunha à ordem estatal, o que eu acho que o Faria faz é dizer que esse pluralismo jurídico ele não está só quando você tem, eventualmente, uma ordem jurídica numa comunidade. Ele está, no âmbito internacional, presente na forma como a globalização se organiza, né? Se organiza do ponto de vista de múltiplos centros normativos que vão se chocando entre si e, de fato, nesse sentido, instituições, em termos de pensar em instituições estatais, é uma ideia que atravessa uma certa crise. O marqueteiro, ele não é que ele desapareceu, ele virou uma outra coisa, né? Ele virou uma outra coisa. Talvez os mais sofisticados sejam os marqueteiros mais data-driven, né? Como se diz hoje em dia, né? Se a gente estiver olhando para o marqueteiro que está muito ligado numa movimentação organicamente ali, social ali, um marqueteiro meio líder de torcida, né? Que vai montar a rede que vai jogar junto com o seu candidato, né? Que vai juntar a torcida que desceu da arquibancada para jogar junto com o seu candidato. Acho que está meio entre essas duas figuras, né? O nerdinho data-driven e o líder de torcida. Talvez um pouco das duas coisas. E a justiça eleitoral, a coisa da justiça e a remoção de conteúdo, eu só queria dizer, antes de falar de regulação de plataformas, que eu vou falar bem pouquinho, só uma provocação, mas eu acho que a justiça tem um papel super interessante, que os candidatos já perceberam isso intuitivamente, tá, Otávio? Os candidatos já perceberam que a justiça não vai resolver o problema deles para remover conteúdo. O que a justiça vai fazer é ser um palco para as performances dos candidatos. Do tipo, o candidato processar o outro porque o outro mentiu é uma notícia em si, e é algo que o candidato que processou vai utilizar na esfera pública para dizer, olha só, esse cara está mentindo, veja só a minha rede, esse cara está mentindo, ele precisa ser punido, e aí se a justiça concede o que o cara está pedindo, ele vai ostentar isso, ou vai performar isso como um troféu em relação à sua rede para conquistar mais gente para a própria rede, né? Do tipo, o judiciário não tem só um papel regulatório do que passa ou do que não passa na internet, mas ele também tem um papel simbólico para o candidato. Ele passa a ser um palco de performance. Tanto é verdade que as campanhas do Brasil, elas têm vamos dizer, o escritório digital de marketing, e elas também têm um gasto significativo em advogado. E não é só porque é difícil você prestar contas, também, mas é porque o outro lado, o outro braço, vamos dizer, da campanha, é o braço de tentar performar, dizendo que o outro lado está errado, que o outro lado está mentindo, que olha só, eu consegui remover o conteúdo do fulano, porque ele mentiu sobre mim, né? Então, isso é super interessante. Esse problema do papel das plataformas de internet, ele só se resolve a partir
de múltiplas abordagens em campos diferentes de uma maneira vigorosa, do tipo, é impensável resolver esse problema só criando uma lei da internet, ou uma lei das fake news. Esse problema se resolve a partir de uma abordagem vigorosa do direito do consumidor, de uma abordagem vigorosa de proteção de dados, de uma abordagem vigorosa no campo da competição e da concorrência, sem articular múltiplas abordagens para proteger o que cada um desses campos protegem, do tipo o direito do consumidor, do tipo o direito da concorrência, a livre concorrência, do tipo a imprensa, o jornalismo, né? Se a gente, vamos dizer, se algum elo dessa corrente for fraco, não vai funcionar 100%, sabe? Eu não acho que a questão de regulação de plataformas vai ser automaticamente resolvida se a gente, por exemplo, reformar o Marco Civil da Internet. Ou a Section 230 nos Estados Unidos, né, que confere imunidade às plataformas lá. Ela é parte da conversa, mas só a ideia de existir um processo antitrust em relação ao Google com o mesmo vulto ao processo antitrust que aconteceu em relação à Microsoft há alguma década atrás, já nos mostra que tem mais questões para além da imunidade que devem ser discutidas, né? Por exemplo, a questão de que, será que essas empresas estão grandes demais? Será que elas controlam plataformas demais? Isso é uma outra questão resolvida a partir de uma outra caixa de ferramentas, entende? Então, sim, eu acho que essa é uma questão que está na ordem do dia para as democracias, mas não faz sentido abordar isso, na minha opinião, apostando todas as fichas em alguma das frentes regulatórias. Acho que a gente precisa apostar fichas em frentes diferentes para conseguir cercar o problema em sua complexidade. Quando você fala no novo jogo, velhas regras, a minha pergunta é sobre esse novo jogo. Tá? A gente percebe que existe uma assimetria entre o entendimento dos partidos políticos, dos grupos ideológicos, em relação a essa nova forma de comunicação política. Tá? Em 2019, se não me engano, saiu um livro muito interessante nos Estados Unidos, com o título de How Digital Activism Favors Conservatives. Tá? E ela discute, a autora, né, a professora Jen Schreiber, discute como que os conservadores dominaram mais esse ambiente da comunicação política, né? Alguns estudos quantitativos que eu tenho conhecimento, né, aqui no Brasil, mostram, por exemplo, que no YouTube a campanha o grupo do Bolsonaro tinha uma presença muito mais ampla e muito mais antiga do que os outros grupos. Tá? A minha pergunta é exatamente essa para você. Você percebe que existe a assimetria do conhecimento ou do trato das questões digitais pelos partidos políticos no planejamento das campanhas, e se há algo que a Justiça Eleitoral poderia pôr como pré-requisitos, por exemplo, ter uma parte dos recursos de campanha de modo que todos ficassem, pelo menos, num patamar inicial. Enfim, como é que você vê essa questão da esquerda, da direita ou de partidos nesse mundo digital? Nenhum partido no Brasil possui uma fórmula mágica de como fazer campanha digital. Eu não vejo isso em nenhum partido. Nem no PSL. Né, pensando que, nossa, o bolsonarismo e a internet e tal. Eu acho que os partidos estão correndo atrás, alguns mais do que outros, e eu acho que alguns partidos receberam em seus quadros políticos novos ou, vamos dizer, renovados que sabem lidar melhor com essa realidade de campanhas em rede. Mas isso não é necessariamente algo que essa inovação não vem do sistema partidário. Existe um quadro de tendências da contemporaneidade, por assim dizer, de tendências políticas, vamos dizer, da contemporaneidade, que
a pós-verdade, vamos dizer assim, série, que está ligado, por exemplo, à questão de crise de confiança de determinadas instituições de mediação, por exemplo, né? Isso está no livro, do tipo jornalismo, né? Ok. Agora, eu acho que tem uma coisa, um ou dois passos para além disso, que é que o conservadorismo hoje em dia ele assumiu um estilo contracultural. Isso não é formulação minha, isso é formulação da professora Angela Nagle, né, que escreveu um livro incrível sobre culturas digitais e especialmente sobre o que se chama de direito alternativo, né, nos Estados Unidos, a alt-right. O argumento dela é o seguinte: de um lado, a esquerda na internet, ou a juventude de esquerda na internet nos Estados Unidos, adotou um estilo, veja bem o jeito que ela usa estilo, não é, vamos dizer, diz mais respeito à forma do que a conteúdo, tá? Adotou um estilo, a esquerda, um estilo mais cheio de regras, mais moralista, vamos dizer assim, né? De dizer como as coisas têm que ser na realidade, de colocar limites, ou trazer mais questões sobre limites ao que é aceitável ou não, em termos de politicamente correto, por exemplo. E, por outro lado, a direita, vamos dizer assim, os conservadores, eles adotaram um estilo meio contracultural, que não estava, vamos dizer, apropriado pela direita há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E eu acho que esse estilo, ele tem bastante afinidade com a forma que a internet funciona em alguns sentidos, né? Do tipo, na internet é muito mais difícil você controlar conteúdo, na internet a questão de autoria e atribuição não é tão simples como é em outros meios, porque é mais fácil você nublar qual a sua identidade, ou é mais difícil você saber quem é autor de um meme, né? Do tipo, quando você passa um meme para frente, você não diz quem que fez aquele meme, né? Você simplesmente passa a piada para frente. E essas características do funcionamento da internet têm afinidade com esse estilo contracultural. Tem afinidade com uma dinâmica mais ácida, vamos dizer assim, política. E que isso estava reservado à esquerda nos anos 60, 70. Mas isso se deslocou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que sejam elementos desse estilo que estejam presentes nessas campanhas em rede e que estejam presentes nessas manifestações mais sofisticadas, vamos dizer assim, de campanhas digitais conservadoras. Algo como a direita conseguiu se apropriar desse estilo e esse estilo funciona na internet.